Fala pessoal, tudo bem? Você que está estudando aí para a Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula, para o concurso que ainda está com as inscrições abertas, vou passar uma dica bem interessante, que é onde conseguir aí a legislação atualizada do município, tá? Você coloca lá no Google Leis Municipais de São Francisco de Paula e procura ali no resultado de busca o portal que aparece cespro.com.br, tá? E aí você vai entrar aí no portal da Legislação Municipal de São Francisco de Paula. E aqui tem todas as legislações do município e principalmente aí as leis em destaque que nós vamos necessitar para o estudo do nosso concurso, tá? O Código de Postura é uma das legislações que é necessário para o concurso. Código tributário está dentro de legislação específica para algum dos cargos ali, tá? Nós vamos comentar mais aí sobre as legislações comuns, tá? A lei orgânica do município, plano de carreira da prefeitura, plano de carreira de magistério para o pessoal da educação, tá? Plano diretor, regime jurídico dos servidores, tá? E são essas leis aí comuns para o município de São Francisco. Vamos entrar aqui no regime jurídico dos servidores. E uma das principais leis aí que vai aparecer no seu concurso é o regime único dos servidores, ou Estatuto dos Servidores aí de São Francisco, tá? E é interessante tu destacar alguns artigos aí bem interessantes que são corriqueiros aí nas provas, tá? Claro que se tu tem tempo, estuda toda a legislação, lê mais de uma vez, tá? Toda a legislação que é cobrada, tá? E vai marcando aquelas partes principais, tá? Eu normalmente, quando eu estudo para concursos, para cada artigo, eu marco sempre a palavra que tem destaque, a palavra que traz o assunto principal do artigo, tá? E aí, quando eu vou fazer uma revisão, eu bato o olho nessa palavra destacada e logo já me lembro do que se trata o artigo, tá? Dessa forma, tu consegue fazer uma revisão mais rápida, sem precisar que tu tenha que ler toda a norma, toda a legislação novamente, tá? Então, aqui no artigo 1º, nós temos o seguinte: esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo e Legislativo do município de São Francisco de Paula, suas autarquias e fundações públicas, tá? Aqui é a definição, aqui está explicando o que realmente essa lei vai tratar. Tu pode marcar ali, institui regime jurídico dos servidores, tá? Esse é o que traz no primeiro artigo. No segundo artigo, para os efeitos dessa lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Aqui tu pode marcar servidor público. Aqui está trazendo o conceito do servidor público, tá? Muitas bancas cobram isso e até mesmo se tu estuda para outros municípios, o conceito de servidor público é sempre o mesmo ou muito semelhante, tá? Pessoa legalmente investida em cargo público. Parágrafo 3º. Cargo público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres públicos municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público. Aqui nós temos o conceito do cargo público, tá? O conceito do cargo público. Se cair lá na tua prova, tu tem que lembrar que é criado em lei, tá? Em número certo, denominação própria e remunerado pelos cofres públicos. No parágrafo único, os cargos públicos serão de provimento efetivo ou em comissão. Só existe duas formas aí de provimento aí, de maneira de provimento de cargo efetivo, que é só existem duas provas aí. Então, os cargos públicos serão de provimento efetivo ou em comissão. Lá no artigo 4º vai falar sobre a investidura, tá? Que essa investidura ela vai depender de uma aprovação prévia em concurso público, que é isso que tu está fazendo, está estudando para ser aprovado e ser investido em cargo público, tá?
E essa prova, ela pode ser de provas ou provas e títulos, tá? Principalmente os cargos da educação. Os cargos de educação normalmente é assim, tu faz uma prova e parte da pontuação é feita pela colocação de títulos, tá? Aqueles títulos que tu tem, além da graduação que é necessária para o teu cargo, vai te trazer pontos para a tua prova, tá? Mas não é todos os cargos que tem isso. A maioria dos cargos é aprovação prévia em provas, tá, pessoal? Aqui no parágrafo 1º, a investidura de cargo do magistério municipal será por concurso de provas e títulos, exatamente o que mencionei anteriormente. Somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para atender em cargos de direção, chefia ou assessoramento, tá? Isso aqui também é um item bem interessante que já caiu aí várias vezes em concursos anteriores, tá? Os cargos de provimento em comissão, tá? Eles são aí para atender cargos de direção, chefia e assessoramento, tá, pessoal? Artigo 5º aqui, função de confiança instituída por lei para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo privativa de detentor de cargo de provimento efetivo, integrante do quadro do município ou posto à sua disposição. Veja, pessoal, que os cargos em comissão, os cargos comissionados e a função gratificada, tá? E eles atendem a mesma função, que é atender em cargos de direção, chefia e assessoramento, tá? Entretanto, tem uma pequena diferença. A função gratificada, ela é instituída e dada aí privativamente para quem tem o cargo já efetivo, aqueles servidores ali que já estão no quadro de servidores municipais, tá? Então, se abre a oportunidade para uma função gratificada aí, essa função vai ser passada para um servidor detentor de cargo efetivo. Já o cargo comissionado pode ser também, é claro, para servidor de cargo de provimento efetivo, mas pode ser também para qualquer outra pessoa aí, de acordo com que a administração pública queira ofertar aí esse cargo em comissão. Ambos têm a mesma natureza aí, que é atender direção, chefia e assessoramento, mas a diferença é que a função gratificada é só para cargos de provimento efetivo. Certo, pessoal? Parágrafo único. A carga horária, atribuições e demais requisitos para o exercício da função de confiança serão definidos na lei municipal de criação das respectivas funções. Pessoal, uma dica para vocês aí. Os primeiros artigos, a parte inicial sempre da legislação, os princípios, tá? Isso normalmente é o que é tendencioso para vir aparecer na tua prova, tá? Não é certo que tu vai ler só a parte inicial e tu vai ter certeza de cair isso na prova. Se tu tem tempo, te dedica bastante, estuda artigo por artigo, tá? Agora, se tu tem pouco tempo, faz o seguinte, estuda os primeiros artigos, lá na parte da lei orgânica, olha aquela parte das competências, as competências comuns, competências privativas. A banca sempre gosta de perguntar isso, gosta de misturar as competências, então tu tem que ficar atento. Aqui no regime jurídico, vê agora, aqui na continuação, tá? As formas de provimento, como que é provido os cargos públicos, tá? As formas de investidura, em cargo público, tá? Como que é feito a investidura, como que é feito ali a parte da vacância, quais são os tipos de vacância, tá? Estuda bem isso. Estuda ali também a parte de requisitos, quais são os requisitos básicos aí, que são aqueles requisitos comuns que qualquer pessoa precisa ter aí para ingressar no serviço público, ó. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei, idade mínima de 18 anos, quitação aí com as obrigações eleitorais e militares, gozar de direitos políticos, gozar de boa saúde, tá? E essa boa saúde aí vai ser comprovada aí com inspeção oficial, tá, pessoal? Veja aí todos esses itens aí que são necessários aí para a tua investidura. É claro que também depende aí de alguns requisitos específicos para cada cargo. Essa parte aqui que traz nesse artigo
os requisitos comuns, tá? Lá no artigo 8º nós temos as formas ali de provimento, que é a nomeação seguida de posse, recondução, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento, promoção, tá? Pessoal, só te deixando aí um rápido aviso, na descrição eu tenho aí questões formuladas aí direcionadas para o concurso da Prefeitura de São Francisco de Paula. Se tu quer fazer uma revisão, quer aí estudar por questões para ajudar na fixação, tá? Fica aí a dica, tá na descrição do vídeo, tá, pessoal? Aqui é interessante tu ver aqui as formas de provimento, tentar memorizar. Tem um mnemônico seguinte, ó, NR4AP, N de nomeação, R4 são os 4 R's aqui, recondução, readaptação, reversão, reintegração, e o AP é o aproveitamento e a promoção, tá? Na continuação da lei tem aí a definição de cada item desses, tá? Procura ler, memorizar, ler mais de uma vez aí para ti, se caiu uma questão sobre isso, tu conseguir responder. Aqui nós temos aí na seção 2 sobre o concurso público, tá? Vai ter um detalhamento aí do concurso público. Lá na seção 3 nós vamos estar vendo a questão da nomeação, como que é feita a nomeação. Já falamos alguma coisa sobre isso, tá? Tem a questão da nomeação em comissão, tá? Que é os cargos em comissão ali para chefia e assessoramento e direção. E em caráter efetivo, que é o caso de quem faz concurso público, tá, pessoal? A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação obtida pelos candidatos ao prazo de validade do concurso público. Aqui na seção 4 vai falar sobre a posse, o exercício. É interessante tu memorizar a questão das datas aqui, tá? Posse dar-se-á até o prazo de 10 dias, tá? 10 dias, e a posse também pode ser prorrogada. Então, a posse é 10 dias e pode ser prorrogada. No ato da posse, o nomeado apresentará obrigatoriamente declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. Mais embaixo aqui falamos sobre o exercício. Então, memoriza que a posse é 10 dias, o exercício é 5 dias, tá? Grava isso, que talvez se cair na tua prova, tu vai lembrar lá. Posse, o tempo de posse é 10 dias, prorrogável por igual período, e para entrar em exercício são 5 dias. Mais alguns detalhes aí sobre entrar em exercício. Lá na seção 5 tem uma questão da estabilidade, tá? Para entrar em estabilidade é após 3 anos de efetivo exercício, tá? E aí tem a questão aqui, o servidor estável só perderá o cargo. É aquela questão que o pessoal fala que quem está no serviço público tem uma certa garantia com relação ao serviço privado, tá? É garantia de lei, tá? Mas existem aí as questões que o servidor pode perder o cargo, tá? E nós estamos trazendo isso aqui no artigo 16º, tá? Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, tá? Também não é simplesmente acontecer uma sentença lá e ainda está durante o processo e o servidor é exonerado, é demitido ou perdeu o cargo, tá? Não é assim que funciona, é só quando está a sentença judicial lá no transitado em julgado, tá? Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa e o contraditório. Esse processo administrativo, o que acontece? É aberto ali o processo administrativo, o servidor vai ter um tempo ali para se defender, caso seja comprovado que realmente ali ele cometeu algum ato de improbidade ou fez alguma coisa errada ali contra a administração pública, cabível aí de tirar o cargo do servidor. Quando não tem mais aí solução, o servidor perde o cargo, tá? Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa e contraditório. Esse item aqui, se ele não tem um bom desempenho, também aí pode perder o cargo. Para cumprimento dos limites da despesa com pessoal, nos termos da Constituição da República e da legislação correlata, tá? Esse último item aí acontece se o município começa a ter perda de receita aí, e as contas do município não for bem, tá?
existe essa possibilidade aí de ocorrer o desligamento aí dos servidores, tá? Mas isso é algo que eu acredito que é bem provável que não vá acontecer. Eu, pelo menos, não sei citar nenhum exemplo que já tenha acontecido aí na administração pública. Aqui no artigo 17, 17, vai falar aí sobre a questão aí da estabilidade, o que vai ser observado, tá? E os quesitos observados vai ser assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade, relacionamento. Também memorize esses itens, tá? Mais coisas aí sobre o servidor público, estágio probatório, tá? E aqui vai começar a falar aí sobre lá, vai começar a falar sobre os itens aí de investidura, tá? Aqui vai falar da recondução, que é o retorno do servidor estável ao cargo anterior ocupado. Daí nós temos aqui o conceito da readaptação, e é interessante tu ver cada detalhezinho aí e procurar memorizar a maior quantidade possível de conceitos, tá? Reversão, reintegração, disponibilidade e aproveitamento, tá? E aí lá no capítulo 2 vai falar sobre a vacância, tá? A vacância decorrerá de exoneração, demissão, readaptação, recondução, aposentadoria, falecimento. Lá no título 3 vai falar sobre as mutações funcionais, sobre a substituição, a relotação, do exercício das funções gratificadas e cargo em comissão. E assim por diante, pessoal. Tu tem que ir lendo, anotando, marcando, grifando, tá? E encontrar uma maneira boa aí para te revisar também lá nos últimos dias antes da tua prova, tá? E algo muito interessante aí é tu revisar também por questões, tá, pessoal? Vou deixar na descrição aí também acesso aí para questões se tu tiver interesse. Se tu ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe aí algum comentário sobre este vídeo, sobre o assunto aí do concurso da Prefeitura Municipal de São Francisco. Desejo boa sorte para você, bons estudos, ficamos por aqui, aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima.